Meus amados irmãos, irmãs, igreja e aqueles que participam conosco dessa celebração, inclusive você que está do outro lado, assistindo, não somente assistindo, mas participando integralmente desse culto, eu convido a que abra ou acesse o texto da Palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18 até o verso de número 22. E eu convido os irmãos, irmãs, a igreja, aqueles que assim puderem, para se colocar em pé, para lermos a palavra. Eu vou estar lendo e certamente os irmãos acompanharão na sua versão. Embora temos versões diversificadas, mas eu sempre entendi que isso é muito bom, facilita o nosso entendimento, a nossa compreensão para a palavra de Deus. Diz assim então, irmãos, o texto da palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem disse as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. Podeis assentar, amados irmãos, irmãs, amigos. Meus irmãos, temos aqui, nesse texto da Palavra de Deus, depois do Senhor estar caminhando com seus discípulos, e até ressaltando o que o mensageiro falou pela manhã, pastor Euclides, a multidão vinha caminhando com Jesus, os discípulos iam caminhando com Jesus, e mais uma vez aqui está, a multidão caminhando com Jesus, os discípulos caminhando com Jesus, mas chega um determinado ponto do seu ministério, em que Jesus então vai começar a buscar nos discípulos uma posição, não mais uma posição de multidão, mas uma posição pessoal. Por isso, irmãos, eu quero pensar nesta noite com os irmãos sobre o seguinte tema: seguindo a Jesus pelo motivo certo. Seguindo a Jesus pelo motivo certo. Nós estamos vivenciando em nossa igreja PGM, pequenos grupos multiplicadores. Não vou falar, pelo menos nesta noite, exatamente sobre esse tema, mas apenas ressaltando nossos olhos a importância do PGM. Quero aqui ressaltar. Aqui está Jesus praticamente exercendo um PGM. Jesus chama os 12 e começa então a falar com eles: quem sou eu para vocês? Quem sou eu para a multidão? Me dê uma resposta, quem sou eu? Por que vocês estão me seguindo? É um PGM. Tanto é que teve uma refeição antes de participar da multiplicação dos pães. Jesus alimentou aquela multidão, 5.000, pelo menos os homens, literalmente, homens, porque até então as mulheres não eram contadas, as crianças não eram contadas, aqueles que tinham capacidade também não eram contados, não sei quantos, mas mais do que 5.000. Jesus, antes de participar desse PGM, disse: olha, tem muita gente, vamos reunir 5.000, separa em grupo de 50, olha só. E o que vocês têm?
Senhor, nós não temos nada. No Evangelho de João, capítulo 6, nós temos lá que 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para a multidão? 200 denários não bastariam para alimentar essa multidão. E sabemos que 1 denário era o pagamento de uma diária que ele trabalhava na vinha. Então podemos dizer que 200 dias de trabalho não seriam suficientes para alimentar aquela multidão. Eu quero ressaltar também que quando nós encontramos no texto da palavra de Deus orientações, advertências, isso deve chamar a nossa atenção. Mas quando encontramos 2, aí deve redobrar os nossos olhos. E quando encontramos 3, como é o caso aqui, que vai ser o tema da nossa mensagem, os 3 evangelhos mencionaram, Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 16, Marcos capítulo 8, do verso 27 ao 31, também ressaltaram. E não somente essas passagens, mas também a multiplicação do pão, os 3 ressaltaram, e mais João. Então, irmãos, é importante. Jesus, então, antes de chamar os discípulos para essa conversa, essa posição com eles, lá no capítulo 9, no começo, Jesus envia os seus discípulos a evangelizar, a pregar. Os discípulos vão, pregam, e depois eles voltam com alegria, contando para Jesus as maravilhas. E Jesus, então, querendo estar à parte com eles, porque estavam cansados da viagem, Deus diz que nem tempo tinham para comer, mas não foi possível. A multidão seguiu a Jesus. Por isso, então, que foi necessário que no final da tarde, diz o texto, que ao declinar o dia, os discípulos ressaltaram para Jesus: Jesus, manda a multidão embora, para que eles possam comer. E Jesus, então, faz essa indagação para os discípulos, dizendo: dá-lhe vós de comer. Eu sei que algumas igrejas e algum ministério têm buscado nessa passagem da multiplicação dos pães base bíblica, e não estou dizendo que esteja errado, mas base bíblica para a beneficência. Mas eu creio, meus amados irmãos, que nesta passagem da multiplicação dos pães, ela tem muito mais verdades contidas do que simplesmente alertando o povo de Deus para a prática da beneficência. Vamos fazer, façamos. Mas o texto contido na multiplicação dos pães diz muito mais do que isso. Não é o tema hoje, quem sabe uma outra oportunidade, o pastor João me chamar, a gente conversa sobre isso. Jesus, então, participa, dá ao banquete, alimenta aquela multidão, depois de ouvir a palavra, e agora, então, Jesus chama os seus discípulos à parte, já ao final do dia, e é por onde nós vamos caminhar nesta noite. Jesus, então, lá no verso 18, ele diz, estando ele orando, só para nós recapitularmos, estando ele orando à parte, Jesus no caso, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou. Não que ele não soubesse, não que Jesus não soubesse, mas queria ouvir da boca deles. Jesus então pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Vamos trocar bem em miúdo, né? Uma linguagem para que nós possamos compreender. O que a multidão está falando sobre mim? Me digam. O que a multidão está falando sobre mim? Primeira observação que chamamos no texto: seguindo a Jesus pelos motivos certos, irmãos. Alguns têm seguido pelo costume e tradição da família e do povo. Multidão, irmãos, está seguindo a Jesus e não tem muito claro em sua mente por que faz isso. Alguns fazem isso exatamente pela tradição da família, porque a minha família segue esta doutrina desde o ventre da minha mãe. Quando eu nasci,
já era assim. Eu tenho feito assim. E para completar, alguns dizem, eu vou morrer assim. Assim, sem conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Para mim não prolongar muito no primeiro tópico, eu quero mais trabalhar outros tópicos, mas Jesus dá algumas respostas, por que a multidão tem seguido pelos costumes e tradições. E Jesus combate isso. Lá em Mateus 15, verso 3, Jesus assim nos diz, lá em Mateus 15, verso 3, ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Jesus não quer que nós venhamos segui-lo por tradição. Jesus não quer que nós venhamos seguir porque a família assim tem ido. Jesus quer saber, você individualmente, nós, qual é a posição diante de Deus? E fazendo assim, tem transgredido a palavra de Deus. O verso 6, no mesmo Mateus capítulo 15, Jesus também nos diz, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você acha que honrando a sua mãe, você pensa estar honrando a sua mãe, honrando seu pai, honrando a sua família, fazendo isso, transgredindo? Em João, ainda em Mateus capítulo 15, verso 7, ainda nos diz, hipócritas, é duro, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. O Senhor está recitando, o Senhor Jesus está recitando Isaías capítulo 29, verso 13, está lembrando, não que eles não soubessem, mas está lembrando, Isaías verso 29, 13, o verso 8 diz ainda, esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso que o Senhor Jesus quer quando Ele pergunta, quem sou eu para vocês? E Jesus está perguntando para o discípulo, esta é a posição da multidão, que diz às multidões quem eu sou. E aqui está, logo no começo, uma visão, não total, porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas a primeira observação, irmãos, que fica exatamente essa. Tradição familiar, aglomeração do povo, eu vou porque o povo está indo, e aquele ditado não é verdadeiro, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Precisamos ouvir é a voz de Deus. A voz de Deus. Porque muitos se agradam ouvindo a voz de homens, porque massageia o ego. E quando massageia o egocentrismo, ele aflora. Mas onde fica o cristocêntrico? A centralidade de Cristo em nossas vidas. E eu quero findar ainda, primeira parte, Mateus ainda 15, agora o verso 14 diz assim, deixe-os cegos, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Meus amados irmãos, a primeira pergunta que nós fazemos nesta noite, essa não é a resposta que o Senhor quer.
Seguindo a Jesus pelo motivo certo, não é somente pelo costume e tradição da família e do povo. Se assim ainda estamos agindo, precisamos repensar pelo qual motivo estamos seguindo a Jesus. Voltando ao texto de Lucas, agora no verso 19, Lucas 9, verso 19, quando Jesus perguntou: o que diz as multidões que eu sou? Jesus tinha essa visão, nós vimos. E agora então os discípulos passam a responder. Verso 19 diz assim: responderam eles, os discípulos, João Batista. Quem é você para o povo? Tu és João Batista. Mas outros dizem que você é Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Marcos vai dizer que talvez seja Jeremias. A segunda observação, irmãos, é que, seguindo a Jesus pelo motivo certo, pela indicação de ser um guia religioso, seguindo a Jesus porque ele é um guia religioso. Jesus é muito mais do que um guia religioso. Posso dizer que também ele é, porque a palavra de Deus é o Verbo encarnado, mas não é somente um guia religioso pela ótica do homem. A questão é exatamente essa aqui, é um guia religioso, é João Batista. Por quê, irmãos? Porque aí mesmo, no capítulo 9, no verso 7, olha só, Herodes, me permitam ler, o verso 7 diz assim: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. O verso 8, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu dos antigos profetas. E o verso 9, Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. João Batista, Jesus não era João Batista. Herodes mesmo acabou de dizer: eu acabei de degolar a cabeça de João Batista. Enquanto João Batista estava pregando, Jesus também estava pregando. Como pode isso? Um homem ainda vivo receber a alma de um outro que já morreu. Como pode isso? É possível? Conhecendo o texto bíblico, nós vamos ver que não. Categoricamente, não. Mas os discípulos ainda disseram, respondendo o que o povo disse: tu és um Elias. Elias? Como pode Jesus ser Elias? Será que nós não conhecemos a palavra de Deus? E quando a Escritura nos diz que erramos por não conhecermos a palavra de Deus, é por causa disso. E, consequentemente, nós não conheceremos o poder de Deus. Elias não pode ser. Lembra lá de 2 Reis, capítulo 2, verso 11? Elias subiu arrebatado na carruagem. Elias não pode ser. Não morreu. Como pode alguém receber o corpo ou receber a alma de outro que não morreu? Se já está difícil entender como Jesus recebeu a alma de João, mais difícil fica ainda
de ter esta interpretação errônea. Então, Jesus é um guia religioso? Partindo por esta premissa, não pode ser, não dá para entender. Mas talvez seja um dos profetas. Tantos outros profetas, quem sabe Isaías, quem sabe Daniel, quem sabe Ezequiel, um dos profetas, e dentre uns mencionou, será que não é Jeremias? De novo, essa interpretação. Meus amados irmãos, igreja, e aqueles que conosco participam deste culto, desta celebração, pelo qual motivo temos seguido a Jesus? E eu preciso personificar a palavra, eu preciso individualizar a palavra. Meus irmãos, Jesus aqui está exatamente agora, que caminhou com os discípulos, com a multidão. Os irmãos sabem disso. A multidão seguia Jesus, fazia muitos milagres. E voltando aqui, recapitulando, ainda há pouco realizou os milagres da multiplicação dos pães. Eu não preciso nem trabalhar. Jesus, é só seguir a Jesus, tem pão e peixinho. Beleza? Não é isso, irmãos. Paulo nos lembra, que se não trabalha, também não coma. Jesus não está incentivando a não trabalhar. Por isso, precisamos estar fazendo uma compreensão melhor da multiplicação. Só recapitulando. Então, irmãos, seguindo a Jesus pelo motivo certo, de ser Jesus um guia religioso, não pode ser. Jesus não é meramente mais um guia religioso, mais um guia espiritual. Porque quero ressaltar lá em Mateus capítulo 15, verso 14. Será um guia, será um cego guiando a outro cego. Irmãos, precisamos ter os nossos olhos abertos, e quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, vamos chegar lá, nessa compreensão, nossos olhos serão desvendados para ver isso. É só você caminhar aqui mesmo. Vamos ver pessoas que se dizem líderes religiosos, que podem trazer a solução para a sua vida. Ele dizendo, eu sou um líder, posso trazer solução para você. Eu posso evocar esse Jesus. E os irmãos conhecem muito bem, melhor do que eu, dependendo da sua condição financeira, quanto você paga, mais rápido a bênção vai chegar. Ou vai demorar um pouquinho mais, mas vai receber. Irmãos, não. Compreensão errônea, irmãos. Compreensão errônea. Jesus não é meramente um guia religioso, ou mais um guia religioso. Esta é a compreensão errônea que nós temos da palavra de Deus, que a sociedade assim tem. Quero caminhar então, onde eu vou me deter um pouquinho mais. No verso 20, de Lucas capítulo 9, verso 20, Lucas capítulo 9, diz assim então, mas vós, Jesus perguntou, o que as pessoas dizem sobre mim? Jesus tinha uma visão, os discípulos falaram do que a multidão falava, apenas estava repetindo. Jesus agora foi enfático, mas eu quero saber de você, de cada um aqui. O texto diz isso. Mas vós, perguntou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês, afinal de contas?
E então, irmãos, sempre ele, né? O nosso Pedrão. Eita, Pedrão! Não é isso? Quem conhece a Bíblia, sabe como é que é Pedro, né? De vez em quando nós somos um dele. De vez em quando nós somos um Pedro da vida. Deixa comigo! Pastor! E quando começa, como um pastor que nós conhecemos muito bem, de vez em quando ele fala isso, é muita iniciativa e pouca acabativa. Mas Pedro aqui, irmãos, ele foi direto. Ele foi direto. Também esse pastor, que os irmãos conhecem, também dizia assim, ele foi no ponto nevrálgico da questão. Foi, irmão, exatamente no ponto da fé cristã, pelo motivo do qual nós estamos reunidos nesta noite. Pedro, então, falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Lá em Mateus, capítulo 16, verso 16, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Marcos, capítulo 8, verso 29, diz assim, tu és o Cristo. Aqui em Lucas, ele então ressalta, és o Cristo de Deus. Meus amados, eu quero chamar a atenção, às vezes nós lemos e não nos detemos naquilo que lemos. Quer ver? Antes de entrar aqui no texto, vou abrindo um parênteses. Um salmo que nós muito conhecemos, e que muitas vezes, quando convertemos, é logo o versículo que recitamos, não João 3,16, mas o Salmo. E até aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor, Salvador de sua vida, conhecem. É o Salmo 23:1. Diz lá o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor não é um, e não é mais um. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou cansado de ver versículos escritos, o Senhor é meu pastor. Cadê aquela letrinha O? A, E, I, O, U, a quarta vogal, e que ali não é vogal, ali é artigo definido, ele é o meu, não mais um, mas o único. Pedro, irmãos, exatamente menciona aqui, tu és o Cristo de Deus. Nos 3 evangelhos, menciona exatamente isso. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E aqui João está exatamente definindo. Tu não é mais um, como diz o povo, mas tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo, no grego, é a palavra usada para ungido. Mas a palavra ungido também é usado no hebraico, que tem a ver com o Messias, ungido. Então veja só, ungido no grego é a palavra Cristo, ungido, e a palavra Messias no hebraico, ungido, ou seja, separado de Deus para aquela determinada função, determinada missão. Jesus foi o separado de Deus para esta missão, ungido. E nós temos vários versículos, não vou ficar aqui citando João mesmo Batista no Rio Jordão, né, o Cordeiro de Deus, e outros textos que os irmãos podem recapitular. Mas o que eu quero estar ressaltando é a palavra
Cristo, ungido, separado, não qualquer um, ou mais um, mas o único. A terceira observação, então, irmãos, seguindo a Jesus pelo motivo certo, agora sim a resposta que o Senhor quer de mim, quer dos irmãos, e individualmente, por ser unicamente Salvador e Senhor pessoal. Quando Pedro, então, fez esta declaração, aí o Senhor, então, prosseguiu no verso 21 e 22, que é importante, e eu quero ler, embora nós não vamos falar nesta noite, vou ficar preso ao verso 20, mas quero mencionar, porque é consequência do verso 20. Ele, Jesus, porém advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Por quê? Porque a multidão já queria fazê-lo rei. E a missão de Jesus não é ser coroado rei pela multidão. A missão de Jesus é chegar à cruz. A cruz é que é a nossa vitória. É na cruz a nossa vitória. E o verso 22, então, o Senhor nos diz, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mas quero falar um pouquinho daqui do verso 22 e chamar a atenção para a nossa meditação na palavra rejeitado. Ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. A palavra rejeitado, irmãos, ela tem a ver exatamente, é o termo, depois de usado, depois de averiguar daquela pessoa, para ocupar um determinado cargo ou uma determinada função, ela vai ser aprovada ou rejeitada. Ela vai ser averiguada. Quais são as credenciais que ela tem para assumir aquela função, para receber aquela missão? Jesus foi rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes, mas não foi rejeitado por Deus, foi aprovado por Deus. Quero então voltar ao verso 20. Jesus é quem para você? É o ungido? O separado de Deus? Ele é o seu Salvador, único, pessoal, suficiente? Lembram que esta é a pergunta àqueles que já receberam Jesus como Salvador e Senhor, e depois, para passar nas águas batismais, ou a água do batismo, o pastor normalmente faz esta pergunta: você crer em Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador e Senhor? Jesus não faz a pergunta para a multidão. O pastor não faz a pergunta para a multidão. Faz a pergunta para aquele que se apresenta para o batismo, dizendo: eu já tenho Jesus como Salvador. Ele precisa responder. Nós precisamos responder individualmente. Nós cremos, meus amados irmãos, quando afirmamos por ser o único Salvador e Senhor de nossas vidas, porque nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Nós não adoramos um Cristo morto, um ungido, separado, morto. Nós adoramos um vivo. E certa vez eu falei na escola dominical, aqui mesmo, por questões logísticas, né? Tem um púlpito e os irmãos assentados estão adorando, servindo ao Senhor. Na realidade, quem é? Os irmãos deveriam, todos nós estarmos aqui
adorando ao Senhor, o Senhor que está no banco, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Se assim os irmãos entendem, estão plenamente aptos, conscientes disso. Eu estou assentado, os irmãos, né? Assentados. Eu não estou em pé, assentados, irmãos. Adorando, o Senhor está recebendo a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta que Deus faz nesta noite. Talvez você já frequenta a igreja há muitos anos. Vem acompanhado, talvez, do seu cônjuge. Você, filho, vem acompanhado do seu pai. Ou vice-versa. Vem acompanhado do seu filho. Mas ainda não tomou a decisão pública diante de Deus. Ou quem sabe você entrou pela primeira vez nesse santuário. Já ouvi falar, mas eu não quero somente de ouvir falar. Eu não quero ser igual àquela mulher samaritana. Ela recebeu a Jesus. Foi e falou para os da sua cidade. Da cidade ela compareceu diante de Jesus. Nós ouvimos que a mulher não queremos seguir de ouvir falar, nós queremos seguir verdadeiramente, conhecendo a Jesus. A palavra de Deus para você nesta noite. Não saia deste lugar, deste santuário, sem tomar essa posição. Seguindo a Jesus pelo motivo certo. Por qual motivo você está seguindo a Jesus? Que você possa dizer: eu estou seguindo a Jesus, por ser Ele meu único, suficiente Salvador e Senhor. Este é o convite de Deus. A palavra de Deus. Nós vamos ouvir um pós-lúdio. Eu sei que talvez vai fugir aqui o cronograma, mas eu queria fazer aqui uma... Antes de eu orar, eu quero dar essa oportunidade de você tomar essa decisão por Jesus. Talvez você já até é um crente batizado, mas você está vendo que eu tenho seguido a Jesus por um motivo errado. Eu tenho seguido Jesus por outro motivo. Nós vamos ouvir um pós-lúdio. E durante o pós-lúdio, eu quero orar por você. Você não precisa nem falar nada para mim. Não é para mim que você precisa falar. É aí mesmo você está, talvez se você não conhece Jesus, talvez você não sei nem orar, você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu te aceito como meu único Salvador e Senhor. É uma oração, ou aquela que está no seu coração. Durante o pós-lúdio, você pode vir à frente. Eu quero orar por você. E depois, então, eu orarei e passarei a palavra, então, para o dirigente. Seguindo a Jesus pelo motivo certo, que você possa, nesta noite, dizer que eu estou seguindo por ser Ele meu Salvador, único e suficiente da minha vida.